Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Amém? Então vamos ler. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Eu não sei se os irmãos perceberam no grupo hoje de WhatsApp, da igreja, a irmã Raimunda postou lá essa oração. Esse texto a título de corrente de oração a favor de quem está sofrendo com câncer. E quando eu vi o texto, eu não quis mencionar. Mas, glória a Deus, mais uma vez o Senhor confirmando, não é? Que é a vontade dEle, que a mensagem vem de encontro realmente à nossa necessidade. Muitas pessoas pensam e às vezes até memorizam essa oração, às vezes com outras palavras. Ali teve algumas palavras que não estão no nosso cotidiano, como está no último texto ali, E não nos induzas à tentação. Eu acho que ninguém nunca orou essa oração com essas palavras, não é assim? É mais comum usar esta expressão que é... Deixa eu localizar aqui. Então, na minha Bíblia também a versão faz isso, coloca também: e não nos induzas à tentação. Mas existem outras expressões mais comuns no nosso dia a dia. Mas fato é que muitas pessoas memorizam essa oração. Eu não sei você, eu me lembro no tempo de escola ainda, no primário. Todos os dias, antes de começarmos as aulas, nós fazíamos fila na escola e ali era cantado o hino nacional e era feita esta oração. Então era desde a minha infância, por muitos anos eu fiz isso e acabei memorizando. Hoje algumas escolas ainda têm essa prática da oração do Pai Nosso, Em alguns estabelecimentos ainda fazem. Em alguns cultos tidos como... perdi a palavra aqui. É aquele culto onde você pode estar ali várias religiões. Ecumênico, isso. Em cultos ecumênicos, onde estão ali pessoas de várias religiões, geralmente eles fazem também essa oração por ser considerada universal. Já estivemos em casamento da Igreja Católica, onde, por respeito sabendo que ali tem também pessoas de uma fé um pouco diferente, Os evangélicos, ali também eu já vi padres fazendo essa oração, sendo mencionada como a oração universal, porque é a oração ensinada pelo próprio Cristo. Mas o detalhe é que nem sempre é passado destacado para as nossas vidas, é que apesar de ser uma oração muito bonita, muito completa, e apesar de ser ensinada pelo próprio Cristo, ninguém mais no Novo Testamento usou a oração do Pai Nosso. Você pode verificar nos livros, nas cartas dos apóstolos, em outros momentos, nos próprios evangelhos, não é mencionada a oração do Pai Nosso. E quando os discípulos pediram a Jesus para ensiná-los, os discípulos não disseram: Mestre, nos ensine uma oração. Não foi esse o pedido feito. Se você verificar, o texto está dizendo que os discípulos pediram: ensina-nos a orar, ou ensina-nos como orar. Então o Senhor Jesus apresentou ali, não foi uma oração para ser repetida, para ser memorizada e repetida e declamada, não. O Senhor Jesus passou ali um modelo de oração a ser seguido. Então foi um modelo de oração a ser
seguir. Curioso que quando os discípulos pediram, ali no Evangelho de Lucas, quando eles pediram para o Senhor ensinar a eles como orar, eles disseram: ensina-nos como orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Então ficou muito claro que a oração era uma prática muito comum, já no meio ali dos judeus, no meio de Israel. A oração já era praticada e ensinada também por outros líderes. João Batista ensinou aos seus seguidores como orar. E os discípulos de Jesus chegaram e disseram: mestre, nos ensine a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Ou seja, João foi o mestre deles, ensinou o caminho, ensina-nos também. E se você analisar no Velho Testamento, tem muitas citações. Os profetas oravam, os sacerdotes oravam, todos eles oravam. E a pergunta é: será que cada um deles, quando oravam, eles diziam: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome? Será que era essa a oração? Não, não era. Se você observar, eles oravam de acordo com a necessidade que tinham. Eles oravam por misericórdia por Israel. Eles oravam por um novo começo na história. Eles oravam por pedido de perdão. Eles clamavam ao Senhor: perdoa-nos, ó Deus, perdoe a nação. Daniel fez dessa maneira. Daniel orou e jejuou e pediu ao Senhor perdão pelos pecados de toda a nação de Israel. Então a oração, na verdade, é algo espontâneo. É algo espontâneo, não tem uma receita pronta. Não é como você pegar lá uma receita de um bolo que ensina quanto de trigo, quanto de manteiga, quanto de ovos, o tanto, medida certa do açúcar, e vai sair perfeito. Não, a oração não é desse jeito. O Senhor nos apresenta um modelo. Um modelo é um direcionamento, e não uma oração para orarmos em todo momento. Pensa comigo, você vai ajoelhar e vai orar ao Senhor. Aí começa: Pai nosso que estás no céu, aí chega o final, né? O amém. E aí? E as suas necessidades pessoais? Aquilo que está te incomodando? Aquela pedrinha que está dentro do seu sapato? Como é que você vai apresentar ao Senhor se você for simplesmente repetir, recitar essa oração que o Senhor Jesus nos apresentou? Então que fique muito claro, igreja, é um modelo. Então é pecado, pastor, eu pegar essa oração e orar ela ao Senhor? Não, não é pecado. Não é pecado. Só que essa oração não vai te trazer, se você não orá-la dentro do entendimento certo, ela não vai te trazer nenhum benefício. Porque ela entraria na linha de uma poesia que um poeta declama em algum momento. Vocês estão me entendendo? Ela não passa de palavras, se não for para ser verdadeiro e sentido. Mas pensa comigo, será que esta oração vai levar até o Pai todas as suas necessidades que você tem hoje, que você vai ter amanhã? Lembrando que a sua oração de hoje é uma coisa que você está apresentando ao Senhor. Se você for orar amanhã, as necessidades podem ser diferentes. Não é assim? Então não adianta você querer seguir essas mesmas palavras. Mas então fica a pergunta: se é um modelo, como seguir, como entender? Vamos aprender agora como entender este modelo desta oração que o Senhor tem nos ensinado. Para quê? Para que possamos orar com excelência, para que possamos orar com entendimento, para que quando orarmos não seja simplesmente um joelho dobrado e palavras jogadas ao vento. Amém? Então aqui eu pretendo fazer, e espero que o Senhor me dê a graça de fazer o que o Senhor Jesus fez diante daqueles discípulos, quando pediram: ensina-nos a orar. Começando aí pela citação dessa oração: Pai nosso. Pai nosso. Nesse momento o Senhor Jesus estava nos ensinando o quê? O caminho da paternidade. Que caminho é esse? É entender que nós estamos orando a um Pai. Nós não estamos orando a um estranho.
Nós estamos orando a um Deus distante, a um Deus fajuto que não nos escuta, que não nos ouve. Não, nós estamos orando a um Deus que, além de ser Deus, Ele se declara o nosso Pai. Sabe quem é pai, igreja? Pai é aquele que está caminhando com o filho. Pai é aquele que acorda debaixo do mesmo teto do filho. Pai é aquele que garante o sustento, o alimento. É aquele que garante roupa. É aquele que garante moradia. Pai é o provedor. E que, além de provedor, é o gerador. Ele é o administrador. Pai é aquele que nos abraça, que nos levanta. É aquele que nos patrocina, que nos ajuda, que nos incentiva. Pai é aquele que dá o primeiro empurrão. Para quem anda de bicicleta, lembra quem foi que te ajudou a aprender a andar de bicicleta? Eu creio que o Jonatas ainda lembra de quando o pastor Irã estava segurando a bicicleta, já com as rodinhas, e segurando para ele criar coragem de pedalar. E em um dado momento ele levantou as rodinhas e falou: vai Jonatas, vai, pode ir. Mas o Jonatas não sabia que as rodinhas já estavam levantadas. E quando o Jonatas olhou e percebeu: cadê o papai? Tipo, porque a confiança estava no Pai. Então, quando nós estamos orando ao nosso Deus, nós precisamos de depositar a nossa confiança nesse Pai que aposta nas nossas vidas. Aí você pode pensar e falar: mas o pastor soltou a bicicleta sabendo que a rodinha estava levantada, e o menino confiou. Mas ele soltou quando ele sabia que aquela criança já tinha capacidade para pedalar e seguir sozinho. Muitas vezes o Senhor permite coisas nas nossas vidas, mas é porque Ele sabe que a gente vai dar conta. A gente assusta, a gente geme, a gente até grita, mas a gente sai lá na frente. E o Senhor permitiu por isso. Importa que cresçamos. Precisamos amadurecer, mas amadurecer entendendo que em todo o tempo Ele continua sendo o nosso Pai. Só pede ao Pai aquele que se sente filho. Se você não se sentir filho, você não tem coragem para pedir ao seu Pai. Eu estou mentindo? Então o Senhor Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Então é orarmos a um Pai. Oração fala de relacionamento, essa oração principalmente. Fala de um relacionamento entre pai e filho. Nós precisamos reconhecer a nossa identidade de filho. Será que temos agido como filhos do Senhor? Será que Deus tem verdadeiramente sido o nosso Pai? Espero que sim. E espero também, para você que é mais velho, vai me entender melhor talvez. Espero que possamos falar com o nosso Pai como as pessoas idosas no tempo da mocidade e da adolescência. Porque nós tínhamos respeito com os nossos pais. Nós tínhamos reverência até. A gente podia estar aprontando todas e mais algumas. Quando o papai chegava, a história mudava. Ou com você era diferente? Nos dias de hoje, infelizmente, muitos irmãos em Cristo estão tratando Deus como tratam os seus pais. Como alguns jovens, a maioria deles, a maioria dos jovens e dos adolescentes hoje, tratam os seus pais sem respeito, sem carinho. Então que possamos tratar ao Senhor, nosso Deus, como Pai, mas com respeito devido. É Ele que nos ama, é Ele que cuida das nossas vidas. Mas precisamos ter este cuidado com o Senhor. Porque se Ele nos olha como filhos, Ele nos olha com respeito, com carinho de Pai, por que nós vamos fazer diferentes? Então, igreja, é tempo de analisar a nossa própria história e chegarmos à nossa conclusão e, se preciso for, gerar mudança no nosso comportamento de vida com o Senhor, nosso Deus e Pai. Santificado seja o teu nome. A oração e a intercessão honra
e santifica o nome do Pai. Quando você está orando, intercedendo, vamos destacar aqui. A oração é quando você fala com Deus. Muitas vezes você pode estar apresentando para o Senhor os seus problemas, as suas questões. É quando você está orando, eu orando por mim, certo? Você orando por você. A oração intercessória é quando eu começo a orar por outra pessoa. É quando eu vou orar por outra pessoa. Quando eu oro por você, quando você ora por mim. É a oração intercessória. E quando nós precisamos entender que santificar ser o nome de Deus, como podemos santificar o nome do Senhor? Com as nossas orações, com as nossas intercessões. Quando nós estamos falando com o Pai, é como se disséssemos: eu creio em Ti, eu creio na Tua santidade, eu creio no Teu poder, eu Te honro com as minhas palavras, eu falo contigo porque sei que o Senhor é o Deus e Pai que ouve e responde. Você está me entendendo, igreja? Então, enquanto estamos orando e intercedendo, nós estamos destacando a santidade de Deus. As pessoas irão reconhecer a Deus como santo quando elas verem a santidade de Deus na minha vida e na sua. Quando nós temos atitudes, palavras de santidade, é o nosso Deus que é elevado. O nosso Deus é glorificado diante das nossas atitudes, diante das nossas palavras, diante do que somos dentro e fora da igreja. Então temos santificado o nome do Senhor? Será que podemos fazer essa oração com convicção? Santificado seja o teu nome. Será que quando as pessoas olham para mim e para você, estão vendo o Cristo? Estão vendo o Deus que servimos? Será que quando as pessoas olham para mim e para você, estão realmente desejando servir a esse Deus? Desejando ser semelhante? Então a pergunta é: estamos santificando o nome de Deus? Cadê o Caleb? Abre para mim, Caleb, 1 Pedro. Rapidinho, por favor. Fica quietinho aí, que provavelmente eu preciso mais de você. 1 Pedro. Um 16. Primeira Pedro 1,16. Observe, queridos. Observe o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Certa vez eu li esse mesmo versículo: sede santo, porque eu sou santo. Lá no Velho Testamento. E alguém disse: mas isso está no Velho Testamento. Mas olha aí, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ele disse: porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor requer das nossas vidas santidade, porque Ele é santo. Quando refletimos a santidade de Deus nas nossas vidas, o nome do Senhor é glorificado. Venha ao teu reino, segue a oração, que venha ao teu reino. A oração e a intercessão trazem o reino de Deus até nós. Como o reino de Deus pode vir a mim e a você? Como o reino de Deus pode vir até as nossas vidas? Até esse tempo, até essa terra. Como? É através da minha vida e da sua. Como assim? O que fazemos então para que o reino de Deus se estabeleça? Quando não servimos ao Senhor ainda, tempos atrás,
existia um número de pessoas que serviam ao Senhor, certo? Mas nós viemos, caminhamos com o Senhor, aceitamos ao Senhor Jesus, e naquele momento que nós nos entregamos a Ele, podemos dizer que o reino dele foi acrescentado, o reino dele foi aumentado, não é assim? E nós começamos a trabalhar para o Senhor e outros vieram através das nossas vidas. Se você ainda não gerou filhos espirituais, receba em nome de Jesus, virão vidas até o Senhor através da sua vida. Em nome de Jesus, basta que você se esforce para isso, basta que você sirva ao Senhor com excelência, e aí Ele te dará filhos espirituais. Mas como funciona isso? O reino de Deus em crescimento, que venha o teu reino. Para existir um reino, tem que existir um rei. Nós temos o nosso rei, nós temos o Rei Jesus, amém? E para que o reino dele cresça, vidas precisam ser alcançadas. Vidas precisam ser alcançadas. Precisam ser alcançadas e permanecer no reino de Deus. Aí a pergunta que fica é: será que realmente nós estamos batalhando para que o reino de Deus venha sobre a terra? Ou nós estamos simplesmente acomodados como estamos? Não lutando pelo crescimento do reino de Deus. O que temos feito, igreja? Infelizmente, nós vemos casos hoje no meio evangélico de que talvez deveriam memorizar esta oração. Algumas pessoas deveriam memorizar, falar, refletir nela, porque ao invés de fazer que o reino de Deus venha, estão na verdade afastando o reino de Deus. Quantas pessoas saíram do meio da igreja por causa daqueles que deveriam atraí-las? Quantas pessoas abandonaram o Evangelho de Jesus Cristo? Quantos abandonaram o próprio Cristo? Por causa de atitudes, mau testemunho, por coisas erradas feitas por aqueles que deveriam agregar o corpo de Cristo. Então é momento de refletirmos também nisso. Venha o teu reino. É trabalhar para o aumento, o acréscimo, e não para a dispersação, e não para que se espalhe, mas para o ajuntamento. Porque não existe rei sem um reino. E não existe reino sem uma população. Então nós temos que ser o quê? Embaixadores de Cristo. Embaixadores do Rei nesta terra. Mas a quem temos declarado as nações? A quem nós temos levado as pessoas ali fora? Será que estamos realmente batalhando, desejando para que o reino de Deus cresça? Para o reino de Deus vir, importa que o domínio soberano seja de Deus. O Senhor tem dominado as nossas vidas? Será que o Senhor tem realmente controlado as nossas vidas? O Senhor tem sido o Senhor sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões? Será que quando temos algo importante a decidir na nossa família, no nosso trabalho, será que temos colocado o Senhor na frente? Será que temos perguntado ao Senhor: Deus, qual é a sua vontade? Senhor, a minha vontade é essa, mas qual é a sua? O Senhor tem sido soberano na nossa história? Porque, meus queridos, tem coisa que às vezes parece que é bênção, mas é o mundo do engano. Tem coisa que aparenta ser precioso, mas é o mundo do engano. E nós não conhecemos o amanhã, mas o Senhor conhece. E se perguntarmos a Ele, porque oração é isso, é pergunta e resposta, é diálogo. Não é ficar falando sozinho, não, porque o nosso Deus tem boca e fala. O nosso Deus fala. Amém? Será que o Senhor tem sido prioridade nas nossas vidas?
Ele tem sido rei na nossa história, na nossa casa, diante das nossas finanças, diante da nossa família, diante do nosso emprego. O Senhor tem sido rei na sua história. Quando você está ali com o seu cartão de crédito, né? Ai, gasta ou não gasta? Como tem sido o governo de Deus sobre as nossas vidas? Eu penso que é isso. Eu acho que é dessa maneira. Eu. Ou o Senhor é rei, ou Ele não é rei nas nossas vidas. Rei é domínio soberano. E a oração segue dizendo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Manifestam, né? Essa oração, a intercessão, ela manifesta a vontade de Deus. Mas será que quando nós oramos, nós estamos manifestando a vontade de Deus? O dia desse eu fiquei sabendo de alguém que está indo para os Estados Unidos, um parente meu. Mais um está indo embora. Mas a pergunta é que... Mas aqui está tão difícil. Quem garante que lá vai ser fácil? Deus é quem sabe. Meus queridos, diante dos nossos projetos, nós precisamos entender que nós precisamos ter esse direcionamento, a não ser que a gente esteja disposto a arcar com as consequências do amanhã, porque o Senhor não vai impor a vontade dele. Nós somos livres para escolher o que quisermos fazer. A semente que lançarmos, nós somos livres para escolher qual é a semente. Mas nós não somos livres para escolher colher ou não. A colheita é certa. Então faça uma boa escolha. Faça uma boa escolha. Escolha a melhor semente como? Peça ao Senhor para que continue no controle da sua vida, da sua história. Pergunta ao Senhor direcionamento. Pergunte ao Senhor: Deus, é isso? É o que eu gosto sempre de dizer. Você está noivo, você está namorando, está pensando em casar, não casa de qualquer maneira, não. Analisa primeiro a pessoa que você vai entrar na casa dela. Olha, se é filho ou filha que não honra pai e mãe, que desrespeita, que maltrata, que bate, que desrespeita, que trata com descaso, sai fora, porque vai fazer com você a mesma coisa. Certa vez eu fiquei sabendo de alguém que chegou no pastor e falou: pastor, eu gosto tanto de fulano, tão bonzinho, mas eu estou assim na dúvida, porque o pastor ele bate na mãe dele. Mas comigo ele é tão bonzinho, ele é tão bacana, mas ele bate na mãe dele. Aí o pastor perguntou assim: olha, deixa eu te perguntar um negócio. Você quer mesmo um conselho? Você quer mesmo uma resposta para essa sua pergunta, se casa ou não casa? Quero, o Senhor é homem de Deus, eu quero que o Senhor me fale. O que eu faço? O pastor falou: olha, se você não se importar de apanhar, vai em frente, casa, porque o que ele faz com a mamãe, ele vai simplesmente mudar o direcionamento. Tem coisa que não precisa nem de perguntar, o Senhor já deixa ali escancarado que é roubada. Mas tem coisa que é preciso, meus queridos. Quantas pessoas se envolvem em relacionamentos de engano, acham que é maravilha e depois vai ver que não era. Por que eu não perguntei ao Senhor? Certa vez eu passei por isso. Eu namorava um rapaz, 2 anos e 3 meses. Quando ele falou: vamos casar, falei: e aí, Deus, como é que vai ser esse negócio? Maria, depois do casamento. Eu gostava muito dele. E acredito que ele gostava muito de mim. Mas, porque o Senhor me mostrou, o Senhor abriu os meus olhos, eu terminei aquele relacionamento chorando. Não foi fácil, mas eu preferi ficar com o direcionamento do meu Deus.
porque Ele, é a vontade dEle que vale. E foi tão verdadeiro que pouco depois eu tive notícia que aquele jovem estava bebendo, embriagado pelas ruas da cidade, um jovem que estava na igreja comigo. Depois que eu terminei, estava pelas ruas da cidade, bebendo, embriagado. Daí a 9 meses casou com outra pessoa. Não sei se foi feliz. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é a melhor, creio. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, provisão de pão. Olha que interessante. Aí eu quero, Caleb, que você vai para mim, 1 Samuel, capítulo 8. Nessa oração indica o quê? Que nós podemos pedir ao Senhor o pão nosso de cada dia, a provisão, o físico e o espiritual. O pão aqui aponta, ele aponta para o sustento, para o alimento diário. É como aquele maná que era servido ali no deserto. Todos os dias descia dos céus o maná. E as pessoas poderiam ali se esbaldar, recolher o alimento para aquele dia. Lembrando que no dia seguinte teria maná de novo. Porque o Senhor nos garante o sustento em todo o tempo. Mas não era assim os reis no tempo de Israel. 1 Samuel capítulo 8, versículos 11, a partir do 11, Caleb. Vamos ver até onde a gente vai aí. Olha só. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós estamos falando de um rei que também é pai, não é isso? Nós estamos falando de um rei. Mas olha como seria, como era o reinado, como era um rei no tempo de Israel. Se ele era esse provedor. Quando Israel queria um rei para governar Israel, não existia ainda rei. Era o tempo de juízes. Samuel disse aos israelitas: este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e com os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefe de 1.000, de 50, para lavrarem a sua lavoura e façam a sua cega, ou seja, a colheita, né? E fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus servos. Olha, preste atenção. Esse é o reinado, é o rei terreno. É o reino deste século. Não é assim? Segue para mim, Caleb. E as vossas sementes, as vossas vinhas, dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomarás, e os empregará no teu trabalho. Vamos parar por aí. Fica muito claro que o Senhor estava declarando ali que o reino deste mundo é um reino que explora e não que ajuda. A colheita do campo seria recolhida pelo rei para alimentar os... Ou seja, eles seriam explorados pelo rei. Por outro lado, nós estamos aqui falando sobre um rei, que é um rei supremo, um rei eterno, rei sobre todo aquele que se submeteu ao reinado dele, mas que é um rei que não está nos explorando, muito pelo contrário, ele é um rei que nos dá o pão nosso de cada dia. É um rei que nos sustenta, é um rei que nos garante as nossas vestes, é um rei que cuida das nossas vidas, não é um rei que nos explora como os homens fazem. Vale a pena servir a esse Deus, vale a pena servir a esse Senhor, porque enquanto dormimos, Ele trabalha a nosso favor e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui pega um pouquinho, né? Aqui costuma pegar um pouquinho na vida de um ou de outro, talvez de todo mundo. Sem perdão é impossível ver a Deus. Escuta isso. Sem perdão é impossível ver
a Deus. Perdão não é um sentimento, meus queridos. Perdão não é um sentimento, perdão é um mandamento. O Senhor manda perdoar. O Senhor não pede para perdoar. O Senhor não sugere. O Senhor não diz, olha, seria bom se você perdoasse. Não, o Senhor diz, perdoa aqueles que têm te ofendido. O exemplo da cruz, eu esqueci, eu queria ter colocado a cruz aqui hoje. Mas o exemplo da cruz é algo muito interessante. Todos conhecem, não é? Quando a gente pensa ali naquele madeiro, que Cristo carregou sobre os ombros. Porque não é como as ilustrações que a gente vê que o Senhor Jesus subiu com a cruz já montada. Não. O Senhor subiu com aquele madeiro que ficava no horizontal da cruz. É aquele do horizontal que o Senhor Jesus colocou sobre os ombros e subiu o Gólgota. Aquele horizontal podemos colocar como representação do perdão de homem para homem. E por outro lado, tem ali o fixo, né? Que era aquela madeira que ficava no vertical, onde o madeiro foi pregado, quando Jesus foi crucificado. Aquela cruz é uma representação do perdão. É do homem para o homem e é de Deus para o homem. Você está me entendendo? Deus perdoou toda a humanidade, mas importa que o homem perdoe ao homem. Mas fulano não merece, pastor. Pensa numa pessoa difícil. Não merece meu perdão. Eu já perdoei, aprontou de novo. 7 vezes. São quantas vezes? 70 vezes 7. Então o Senhor determinou ali que nós precisamos perdoar. Quando a gente pensa nos nossos pecados, agora eu queria que você olhasse para você mesmo, para o seu interior. Nós precisamos de olhar para dentro de nós mesmos e perceber que nós não somos merecedores. Por melhor que sejamos, todos nós temos pecados, todos nós temos grandes falhas. Nós não somos merecedores do perdão de Cristo, mas Ele não nos rejeitou. Ele nos amou, Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos perdoar. E a gente fica regulando a mixaria com as pessoas por aí. Então não é um sentimento, é um mandamento. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando nós estamos orando, nós estamos tendo um elo com Cristo. Quando nós temos vida de oração, vida de intercessão, é como se estivéssemos sendo vacinados contra a tentação deste mundo. Porque nós estamos tendo vida de sintonia com o Deus Criador. E quando nós estamos em vida de oração, o pecado pode até bater na porta, mas nós não abrimos a porta para ele entrar. Amém? Então que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que Ele possa sim nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Por quê? Porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui eu encerro. Lembrando que reino, poder e glória não é perda de tempo. Não é perda de tempo. Nós temos que orar a um Deus que tem o poder, que tem a glória e que reina em todo o tempo. Amém? Em nome de Jesus. Em João 14, 13, está dizendo assim: o que pedis em nome de Jesus, Ele fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que dá para entender com esse versículo? Tem gente que aproveita esse texto, né?
Pensa assim, oba, peraí. Então é só pedir em nome de Jesus que vai dar certo. Aí pede tudo errado. Pede tudo que é coisa negativa, né? Esquecendo que lá em Tiago 4,3 está dizendo assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleitos. Então você está pedindo algo que não vai glorificar o nome do Pai, esquece. Não adianta ser em nome de Jesus. Amém? Isso aqui ficou claro? Pensa comigo, vamos mais uma vez. Em João 14,13: o que pedires em nome de Jesus, Ele fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então é em nome de Jesus, para que o nome de Deus seja glorificado, certo? E por outro lado, em Tiago 4,3 está dizendo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então a gente precisa entender, meus queridos, a sua oração, o que você está pedindo ao Senhor, vai glorificar o nome dEle? É para ser bênção ou é para ser maldição? Se for para glorificar o nome dEle, você pode ter certeza, o Senhor vai te conceder. Mas se não for para glorificar o nome do Pai, se for algo que vai gerar motivo de vergonha para o reino de Deus, o Senhor não vai te conceder. E se ainda vier a acontecer aquilo contra a vontade de Deus, as consequências virão. Então qual é o convite nesta noite? Em nome de Jesus, ore, mas ore com sabedoria. Peça ao Pai com sabedoria aquilo que vai edificar a sua vida e que vai somar com o reino. Porque a sua derrota, a sua vergonha, a sua humilhação vai refletir no reino de Deus. Então o Senhor quer nos preservar para que a nossa vitória venha a refletir no reino de Deus. Que Deus é esse que estamos servindo? Se no mundo, se no momento da dificuldade, nós vivemos murmurando, reclamando de tudo, as pessoas vão pensar no que lá fora: eu não quero servir a esse Deus. Essa pessoa não faz nada dá certo na vida dele. Olha lá, vive reclamando da vida. Glorifique ao Senhor. Seja boca de Deus na terra. Entenda, no mundo tereis aflições, mas o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco, por que ficar jogando no mundo as nossas incertezas, as nossas insatisfações, as nossas tristezas, os nossos gemidos? É entender, Deus, importa que o teu reino cresça e que eu diminua. Amém? Para que o Pai seja glorificado no Filho e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. E aqui eu encerro.